Ezequiel, capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Versículo 1. Após uma advertência ao povo quanto à responsabilidade pessoal, novamente o Senhor usou de parábolas a fim de dar um recado direcionado aos líderes civis da nação. Jeoacás, levado com ganchos para a terra do Egito, reinou apenas 3 meses no lugar de seu pai Josias, antes de ser levado cativo por Faraó Neco. 2 Reis, capítulo 23, versículos 31 ao 34. Com relação ao outro leãozinho, pode ser uma referência ao seu sucessor, ou algum outro depois dele, até mesmo Zedequias, já que este foi levado cativo à Babilônia. Já a videira arruinada simbolizava a ruína do reino de Judá e de seus governantes, ruína provocada pela necessidade do próprio povo e de seus líderes. Em forma de elegia, ou seja, de um cântico fúnebre, Ezequiel transmitiu as palavras do Senhor. Não era o louvor especial que eles esperavam, mas revelava o que eles precisavam ouvir. Através de parábolas, geralmente com figuras da natureza, Deus tem falado à humanidade. Em seu ministério terrestre, Jesus proferiu muitas parábolas, mas até onde sabemos, nenhuma em forma de canção. Talvez Ezequiel já estivesse enfrentando forte resistência por parte da liderança, e as parábolas cantadas tenham sido o método mais eficaz para que a mensagem de Deus pudesse ser dita. Afinal, a música era parte indispensável da adoração em Israel e tinha um papel fundamental para gravar na memória importantes ensinos. Amados, vemos neste capítulo uma ameaça que tem colocado em risco o povo de Deus de todos os tempos, uma liderança ineficaz. Sob o governo de reis que não temiam a Deus, o povo de Judá definhou espiritualmente, a ponto de apenas uns poucos permanecerem fiéis, tendo de sofrer os resultados do exílio. Denominados como resto ou restante de Israel, suas vidas contrastavam com a impiedade e idolatria que prevaleciam no meio do povo, de forma que tanto os profetas quanto estes padeciam de severas perseguições, principalmente por parte de seus próprios irmãos. Certamente, ser um fiel servidor de Deus naquele tempo era como estar constantemente como presa de leões. Igualmente, há um príncipe neste mundo que ruge como leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sua ira hoje é contra o restante do Senhor, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Seus agentes estão espalhados pelo mundo, e sobre aqueles que muitos depositam a sua confiança, Satanás atua a fim de, pela influência destes entre os homens, cumprir a sua agenda maligna contra os que amam a Deus. Tanto a liderança civil como da igreja possuem em maior grau a responsabilidade não só da administração, mas da sensibilidade de liderar visando atender às necessidades de um determinado grupo. Em nosso meio religioso, os pastores e os anciãos compõem essa função, mas se estes não forem submissos a Cristo Jesus, o cabeça da igreja, nunca entenderão que a maior necessidade do povo de Deus hoje não é de bons oradores ou de novidades litúrgicas, mas de um reavivamento e reforma mediante a busca diária pelo Espírito Santo. No desfecho do tempo do fim, o Senhor tem levantado homens e mulheres de todas as nações e povos, pessoas que têm pregado de uma forma simples e poderosa que Jesus Cristo logo voltará. Pessoas que entendem que a linguagem do Evangelho eterno deve ser clara
e compreensível para que a possa ler e ouvir até quem passa correndo. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Logo nosso Senhor virá. É também nossa responsabilidade declarar esta verdade ao mundo por preceito e por exemplo. Que Jesus não nos encontre em meio ao cântico fúnebre dos que perecerão como uma videira arruinada ou como um leãozinho condenado à morte, mas que, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, nossas vozes entoem a canção dos remidos. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, versículo 9. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana restante de Cristo. Rosana Garcia Barros.